Portanto, a quem devolver a minha vida e o melhor de mim? Nós, no dia a dia da nossa vida, a gente se faz essa pergunta: se isso aqui vale a pena, né? Isso aqui vale a pena? Vale a pena o estresse que eu estou passando? Vale a pena o cansaço que está me causando? Essa alegria vale a pena? Não está saindo mais caro o molho do que o peixe? A gente se pergunta se as coisas e as pessoas e as escolhas da vida que estão diante de nós, se elas valem a pena. E aí nós vamos criando dentro de nós uma hierarquia das nossas grandezas. E aí cada um vai definindo e dizendo: isso aqui para mim não vale a pena, aquilo ali vale a pena, né? Se é Ele quem tira a vida, se é Ele quem faz viver, significa então que é Ele quem vale a pena. Porque eu vou dedicar de mim a algo que pode me dar o que de volta? Um tanto de dinheiro, um tanto de prazer, um tanto de paz, um tanto de euforia. Então, quando a gente contempla Deus como aquele que tira a vida ou faz viver, como o início e o fim da existência, então a gente entende que é para Ele que a gente deveria viver e destinar todas as coisas que vivemos. Toda missa a gente diz, e daqui a pouquinho vai dizer de novo: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória na unidade do Espírito Santo. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Portanto, as coisas mais religiosas e sagradas que nos são possíveis viver, a missa, a Eucaristia, por causa dele também nós destinamos, então, para ele as nossas escolhas morais, éticas, o certo, o errado, o pecado, não pecado. Então eu destino a Jesus, faço dele a companhia e o destinatário das minhas renúncias, dos meus sacrifícios, das minhas virtudes, das minhas bem-aventuranças, do meu combate contra o mal que está fora de mim, mas que está dentro de mim também, na nossa carne que é frágil. A gente destina a vida a Jesus, também nas coisas mais simples, corriqueiras. Então, saber que é dele que a gente veio, para ele que a gente vai, dá sentido às coisas da nossa vida. A nossa vida é um sacrifício de louvor. E nós, pelo sacramento do batismo, todo batizado também é sacerdote. Não no grau ministerial, como é o padre, mas significa que, pelo batismo, todo batizado é profeta, rei e sacerdote. Significa, você pode fazer de absolutamente tudo na sua vida um ato, um gesto de sacrifício de louvor. Porque um dos aspectos próprios do sacerdócio é oferecer sacrifícios. É o sacerdote quem oferece o sacrifício. Daqui a pouquinho você vai dizer para o padre, não para Deus: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Então é próprio do sacerdote ser e oferecer sacrifício. Mas todo batizado carrega na alma uma marca sacerdotal também, que é o sacerdócio comum dos fiéis, que é pegar a vida, pegar o dia, pegar as coisas e trazer ao altar e fazer oferta de si mesmo. A missa, ela é tanto quanto mais tediante, demorada e cansativa, e difícil de ver graça, tanto quanto mais a pessoa ela é egoísta. A verdade é, meus irmãos, que muitas pessoas que acreditam em Deus, elas acreditam em Deus, mas elas vivem para elas não amam ninguém. Aí a pessoa escuta isso e fala assim: não é verdade, eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto o meu pai, né? Eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto o fulano. As pessoas acham que querer mentalmente o bem do outro é amar o outro. E amar não é querer bem ao outro dentro da minha cabeça. Não é dentro da minha cabeça não desejar o mal do outro, ou dentro da minha cabeça morrer de dó se eu descobrir que o outro está doente. Amar o outro é dar-se de si ao outro ao custo de si mesmo. Então eu nem queria ir, mas você me chamou, faz tanta questão que eu vá, então eu não querendo ir, vou. Isso é amor. Eu estou com tanta vontade de, mas isso te fere, isso te magoa, isso te escandaliza. Quando o outro vira critério, aí começou o amor. Então, só querer bem dentro da cabeça não faz a gente amar ninguém. E aí as pessoas vão dizer que elas amam a Deus também, inclusive. Mentira, não amam a Deus. Porque para Deus elas não fazem nada, não passam vontade de nada, não se sacrificam em nada, e ainda vão reclamar quando a vida não é do jeitinho que ela quer. Não amam a Deus. Então, nós somos capazes de oferecer sacrifício a Deus. E aí quem vive assim, quem vive só para si,
De fato, a fé, com todo o seu aparato, é de fato um tédio mesmo, é de fato um peso mesmo. A pessoa olha e fala, não sei para que essas coisas, Deus sabe do meu coração. Vixe Maria, eu sou uma pessoa boa, padre. Vive assim, nessa esparrela, assim. Porque, meus irmãos, o miolo da celebração da Eucaristia é: receba o Senhor Deus por tuas mãos, Senhor Padre, este sacrifício. Que sacrifício? Eu não faço sacrifício nenhum, eu vivo do jeito que eu quero. E depois o ponto alto de toda a parte oracional, de louvor ou de intercessão da missa, é quando o padre vai dizer: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, é o amém. E esse amém, que às vezes é só soluçado, né? Tem gente que vai passar uma vida vindo à missa e nunca disse esse amém direito. Nesse amém está a amarração da missa. Nesse amém está o sentido da missa que a gente veio. Portanto, queridos, quem vive só para si, não vê mesmo sentido na fé e nos seus aspectos, porque não tem sacrifício para oferecer nenhum, não faz sacrifício de nada, vive para si. E aí então, se ele é digno de tudo e que eu destine a ele tudo e encontre ele em tudo, e através de tudo a gente pode se relacionar com ele, daí então a gente entende a exigência do evangelho aqui que Jesus colocou para nós. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que renunciar a mim, tomar uma cruz, seguir esse homem? Aqui entra quem é Jesus para mim. Mas dizendo assim, quem é Jesus para mim, ou perguntando a você quem é Jesus para você, a gente corre um perigo aqui, porque tem todo um lado subjetivo nisso. E é verdade que tem, porque Jesus pode ser o meu Senhor, pode não ser o seu Senhor. Jesus pode ser tudo na sua vida, como pode ser nada na vida de quem está sentado do seu lado. Então tem todo um lado aqui subjetivo. Acontece que, apesar da resposta ser subjetiva, no sentido de que o que é para mim não é para você, o dado, a coisa, é profundamente objetiva. Jesus é o Senhor. E isso aqui ele é o Senhor também para quem acha que ele não é. Todo joelho se dobrará diante dele. O joelho que já está dobrado, o joelho que não vê a hora de dobrar, e o joelho que diz: eu me dobrar para ele, não importa. Todo joelho se dobrará para ele. Então, ao mesmo tempo que olhar para Jesus e se perguntar: por que eu renunciaria a mim mesmo, um sonho, uma vontade? Por que eu carregaria uma cruz? Por que seguir a ele e não viver na média de todo mundo? Aí você vai dizer: é que Jesus para mim é tudo, padre. Mas eu entendo, para ele ali, Jesus não é nada. Que bom que você entendeu que para o outro Jesus não é nada, você nem precisa ficar aí odiando a pessoa. Você pode até ter misericórdia dela. Mas fato é, meus irmãos, que sendo Jesus tudo para mim, nada para você, ele é tudo. Então, a mesma coisa da pessoa que vai fazer, por exemplo, prova para tirar carteira de motorista. Se a pessoa avalia ou não avalia que ela pode ou não pode, precisa ou não precisa, dá a seta. Se ele avalia que ele segue ou para ali no cruzamento, isso é de cada um, mas existe uma lei objetiva, se pode ou não pode, precisa ou não precisa dar seta aqui, parar nesse cruzamento ali, dependendo disso, você tira a carteira ou não tira a carteira, não é? 2 mais 2 é 4, e pode ser que subjetivamente eu acho que seja 5. Não muda o fato de ser 4, resposta errada, ficou de recuperação. Então, entender quem é Jesus, destinatário da nossa vida, nos ajuda a viver o Evangelho. Se alguém me quer seguir, isso é profundamente subjetivo. Se você quer, se você não quer, veja se você quer. Porém, todavia, contudo e entretanto, ele é quem é. Ele é o Salvador e o Senhor, e ninguém se salva se não o seguir. Mas Jesus está dizendo: se quem quer, e para aqueles que querem, vou explicar como é que faz. Mas aqui entra, meus irmãos, a profunda necessidade que a gente tem de todo dia evangelizar a nós mesmos, o nosso coração, a nossa mente, a nossa capacidade de entender as coisas, avaliar as coisas. Percebe? Porque isso aqui está no conjunto dos nossos valores. Jesus disse: se alguém me quer seguir, mas ninguém vai para o céu se não segui-lo. Mas eu não quero. E por que não quer? Porque às vezes Jesus, dentro de um coração, ele pode ser muito pequenininho.
Jesus, às vezes, dentro da cabeça de uma pessoa, é uma coisa brega, cafona, do tempo. É para minha mãe, é para o meu avô isso aí. Para mim, acha, imagina, né? É por isso que a gente evangeliza e a gente tem uma tarefa na vida, evangelizar a nós mesmos em primeiro lugar. Como é que nós evangelizamos a nós mesmos na vida? Se expondo à evangelização. Escolher ser evangelizado pela palavra de Deus, pela pregação, pela doutrina da igreja. Isso aí não tem como obrigar uma pessoa a fazer. É eu que escolho estar diante disso. Porque senão a gente perde esse fio da meada. Você conhece pessoas que começaram tão bem a caminhada cristã, andaram tanto tempo nessa estrada, cadê? Onde é que está? Foi embora, se vendeu, se perdeu, caiu, não vai se levantar nunca mais, Deus me livre. A fé é um dom que a gente perde. Quantas pessoas apostatam da fé? Quantas pessoas no caminho da vida, elas se perdem de Jesus. Então, a nossa primeira missão é evangelizar a nós mesmos, manter a soberania de Jesus dentro do nosso coração, da nossa vida. E o Senhor diz, se você quer me seguir, isso é profundamente subjetivo, não tem como obrigar ninguém a isso, mas o resultado final disso não é subjetivo. Não tanto faz seguir ou não seguir. Não, tanto faz sim. O resultado final disso é objetivo para todos nós. Aí disse Jesus, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A renúncia de si. A nossa vontade, ela tromba, né, com a vontade de Deus. A nossa vontade, ela conflita com a vontade de Deus. Renuncie a si mesmo. Jesus não disse renuncie, aí ele faz uma lista de pecado a ser renunciado. Porque o pecado é óbvio, né? Acontece que no meu caminho com Jesus, às vezes eu volto para o pecado ou vou para o pecado que nunca fui, não necessariamente por causa do pecado, mas por causa do meu ego, do meu eu interior. Eu acho, eu penso, se fosse ver, eu não fico sem, eu não suporto, eu não tolero, não toca nesse assunto comigo, não vem. Quantas pessoas voltaram para o pecado e não foi por causa do pecado? Daquela materialidade do pecado, não é? É aquilo que hoje a psicologia chama, por exemplo, de gatilho. O sujeito nem estava querendo beber até cair pela primeira vez, nem estava com crise de abstinência de todas as vezes que bebeu até cair, mas ficou com ira, ficou com raiva, se decepcionou com alguém, se escandalizou, e aí aquilo vira um gatilho que vai lá beber aquilo. Mas às vezes já não é nem necessariamente físico o pecado nas pessoas. Voltar para o adultério ou ir para o adultério a primeira vez, está muito mais dentro desse nosso ego inflamado, machucado, mimizento, extravagante. Renuncie a si mesmo. Mas na renúncia de si, não tem só essas coisas negativas que nos pendem para o mal. Andar com Jesus precisa da renúncia de muita coisa boa, que não é pecado, que não nos levaria para o pecado, mas que não nos levaria para a grandeza do que Ele tem para nós. Então o cristão ele aprende a escolher entre o bem e o mal. Depois que fez isso e que isso está consolidado, a vida dá uma sossegada e aí a gente não tem mais que escolher entre o bem e o mal, graças a Deus. Quase nunca eu tenho que escolher entre o bem e o mal. Chega aquele momento onde eu tenho que escolher entre o bem e o bem maior. E é aqui que tem muita gente que trava, é aqui que as pessoas não avançam, não vão para frente. Não é só escolher entre o bem e o mal, essa etapa ela passa, e acredite, meu irmão, minha irmã, se você anda certinho com Jesus, escolher entre o bem e o mal é uma etapa muito curta da caminhada cristã. Rapidinho você supera esse negócio de entre o bem e o mal. Significa agora escolher entre o bem e o bem maior. E o bem maior, às vezes, vai custar um bem menor, que eu amo, que eu sonhei a vida inteira, que eu sempre esperei, que eu sempre quis, mas não coopera com o bem maior do reino ou com o meu próprio bem maior. É isso que significa renuncie a si mesmo. Tome sua cruz. O que é tomar a cruz? A minha cruz, não é a cruz do outro. Né? Tome a sua cruz. Veja aí qual é a sua cruz, pegue ela. Minha cruz significa eu, no hoje, nessa circunstância, querendo andar atrás de Jesus. Quanto isso custa? Quanto isso dói? Quanto isso é exigente ou difícil? O nome disso é cruz. Tome a sua cruz, tome a sua vida, a sua história, coloca ela andando atrás de Jesus. Aí cada um sabe o quanto custa isso, sabe o quanto exige isso, sabe o quanto precisa de esforço, de renúncia, de paciência, de fé. Essa é a sua cruz.
a sua condição. Você no hoje, do jeitinho que você é. Você no hoje, com tudo aquilo que a vida te trouxe. Isso é a nossa cruz. Pegue a sua cruz e faça o que com ela? Segue. Anda atrás. E nós vamos andando atrás de Jesus, e alguns de nós temos hoje mais dificuldade e peso para conseguir andar nesse caminho. Outros estão tendo mais leveza, estão em linha reta. Louvado seja Deus. Tome a sua cruz e me siga. Ande atrás de mim. E aí Jesus faz uma profecia, uma revelação, não só sobre o fim dos tempos, o julgamento final, quando a gente fosse acertar com Deus, mas Jesus fala de algo que acontece já na dinâmica da nossa vida. Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai encontrá-la. Vai perdê-la no sentido de não vai para o céu, vai encontrá-la no sentido de que vai para o céu. Mas perder a vida e encontrar a vida, meus irmãos, acontece antes da morte. Quem quer guardar a vida para si, ele perde a vida antes de ir para o inferno. A vida vira tédio, a vida vira escândalo, a vida vira um monte de perguntas sem resposta. Você conhece gente complexa, complicada? Ih, padre, aquele ali é complicado, aquela ali é complicada. A cabeça dele é porque vive para si, não vive para Deus. Não aceita viver para Deus através do outro e da cruz. Vive para Ele. Então, meu amigo, se prepara. Essa vontade do ser humano de guardar a vida, meu sono, meu feriado, minha cerveja, é o meu, né? O meu e o minha. E aí vai enchendo de diminutivo, não é isso? Minha cervejinha, meu churrasquinho, não é assim? Meu não sei o quê, minha sériezinha, meu filmezinho, minha magoazinha. Aí vai colocando diminutivo. A pessoa, antes de ir para o inferno, já não tem vida nessa vida. Perde a vida. É o que Jesus está dizendo. Se você ficar se economizando demais, você perde a vida. Você não nasceu para ser economizado esse tanto. Você não nasceu para essa vida balofa, que não ama ninguém, não perdoa ninguém, não se compromete com nada, meu dinheiro, meu tempo, meu descanso, minha paz, minha casa. Antes de ir para o inferno, já vive essa vida oca, vazia, tediosa, e que precisa de um outro para ficar empurrando, animando, precisa de um outro para ficar direcionando e desviando do mal, igual criança que quer cair no buraco, e que precisa de um outro para ficar curando o coração, desfazendo nó na mente. Você conhece gente que sozinho não consegue viver? A pessoa não se basta. Ela precisa sempre de alguém dando a ela uma palavra, dando a ela uma direção, dando um puxão de orelha, dando alguma coisa. Por quê? Porque vive para si. E antes de ir para o inferno, já não tem vida nessa vida aqui. Mas quem perder a sua vida, diz Jesus, por causa de mim, esse encontrará, no sentido de que vai para o céu. Ok, sim, amém, assim seja. Mas já nessa vida, encontra a vida. Encontra ânimo, encontra alegria, encontra paz, dá conta de si mesmo e ainda ajuda 10 que não dá conta de si a dar conta de si. Você aprende a bater o escanteio, subir na área, cabecear, entendeu? Aprende a chutar com as duas pernas. Aprende a subiar e chupar cana. Quem perde a sua vida por causa de Cristo. E o que é perder a vida por causa de Cristo? É, primeiro, viver os mandamentos. Segundo, amar a Deus sobre todas as coisas através do próximo e daquilo que na terra tem a ver com o que Deus ama, com o que Deus quer fazer. Isso é perder a vida por causa de Jesus. Não dizer não a Ele. Por quê? Porque é Ele quem deu a vida, é Ele quem faz viver, é Ele quem vai tirar a vida, é Ele quem é a recompensa da vida. Aí continua Jesus, colocando uma pergunta para nós. E é triste pensar, meus irmãos, que muitas pessoas vivem sem fazer pergunta a si mesmas, né? Elas vivem fazendo pergunta para os outros. Por que padre não pode casar? Mas ela mesma não se pergunta para onde ela está indo com a história dela. Ela quer saber da minha. De fato, disse Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Veja, é possível ganhar o mundo contrariando Deus. Do que adianta ganhar o mundo, mas perder a alma, perder a vida. Portanto, tem muita gente aí por aí ganhando o mundo. Aí a pessoa ainda pega e fala assim, eu não entendo Deus. Olha, quanta gente ruim, né? A pessoa tem uma saúde,
trocou o carro de novo, e talvez você é do número dos bestas que tem inveja de quem vive do jeito que o diabo gosta. Meu querido, minha querida, tem coisa aí que as pessoas estão alcançando, conquistando. Ei, não é Deus que dá, não. O diabo também dá. Você não lê Bíblia? Fala, não. Você não presta atenção na homilia de Pato? Fala, não, entra numa orelha, sai da outra. A vida inteira vindo à igreja e ouvindo na quarta-feira de cinzas, né? Ouvindo no primeiro domingo da quaresma. A vida inteira vem à igreja e escuta no primeiro domingo da quaresma. O diabo falou para Jesus, ajoelha aqui para mim. Vira as costas para esse teu Deus aí. Que a vida é uma só, meu filho. E eu te darei tudo que o teu olho está vendo. O diabo também dá as coisas, gente. Ou não dá? Dá. O diabo dá as coisas. Do que adianta ganhar o mundo? E talvez você anda ferido ou ferida com Jesus porque não está ganhando tanta coisa boa que tem no mundo. Tem muita coisa boa nessa vida, não é? Que a gente poderia ter, que a gente poderia acessar, que às vezes nos traria, sei lá, mais conforto, mais sossego, mais paz, seja lá como for. Ei, mas na Bíblia, o único lugar onde um ser espiritual promete a alguém aqui nessa terra, você vai ter tudo, é na tentação de Jesus no deserto. Então existe um bicho, se você quiser assim, né? Existe um ser poderoso, capaz de dar o mundo. Você logo pensa em Deus. É verdade, Deus é Senhor, Ele pode nos ajudar em tantas coisas desse mundo, e nos ajuda. Mas existe um outro também, que é o diabo. É o diabo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua própria alma, a sua própria vida, ou o que poderá dar, alguém dar em troca da sua própria vida? A vida aqui é a vida na terra, mas é a vida espiritual, é a vida com Deus. Do que adianta? E aqui está, meus irmãos, essa perguntinha, olha, ela resolveria tanta coisa na nossa vida. Ela nos tiraria de tanto buraco, ela nos livraria de tanta cilada. Do que adianta isso aí que você tanto quer? Se eu alcançar isso, se eu tiver isso, se eu realizar essa vontade minha, do que adianta isso? Dá no que isso? Vale mais que aquilo? É a capacidade do ser humano ser maduro, fazer perguntas a si mesmo. Você pode ver que todo mundo que dá muito trabalho para os outros é ruim de fazer pergunta para si. A única pergunta que ele faz é para os outros, e é essa aqui. É por que eu não posso? Você conhece assim? A única pergunta que está pronta na boca da pessoa é essa aqui. É por que eu não posso? Ai, que saco, por que eu não posso? É de dar dó e de dar raiva. A pessoa ela nunca pergunta para ela mesma. Do que adianta? Do que vale? Agora, não é do que adianta perguntando e tendo parâmetro o meu eu. É o que adianta perguntando diante de Deus. Do que adianta ganhar o mundo? Ué, claro que adianta. Melhor andar de Hilux do que andar de Fusca. Tá, mas não é diante de qual disco que você pergunta, é diante de Deus. Ó. Do que adianta ganhar o mundo e perder a vida, perder a alma? Aqui entra, junto com a ciência, o discernimento, o santo temor de Deus. Porque se eu não temo a Deus, mas temo o outro, não temo a Deus, mas temo o outro, eu respondo, ué, claro que adianta ganhar o mundo, pelo menos agora ele me respeita. Ué, claro que adianta ganhar o mundo, pelo menos agora ela acha o quê? Que só ela que consegue? Só os filhos dela que é inteligente, os meus não é? Essa pergunta do que adianta a gente se faz dentro do dom da ciência. Ciência é a capacidade de enxergar as coisas dentro, para além da aparência, no real valor que tem. E o real valor das coisas não se dão em comparação a outra coisa ou a outra pessoa. O real valor de uma coisa se dá quando olhado e colocado diante de Deus. É aqui que está o valor das coisas. Então, diz Jesus, do que adianta ganhar o mundo? Se você quiser, você ganha o mundo. E olha só, nem sei se eu devia falar que é para não animar você a fazer coisa errada. Tem hora que nem Deus vai te atrapalhar. Você quer ir viver do jeito que o diabo gosta? Vai, nem Deus atrapalha. Não é? Jesus não diz que ele faz nascer o sol sobre o bom e o mal? Que ele manda a chuva para o justo e para o injusto?
Deus não sai mexendo as pecinhas, atrapalhando a vida dos outros. Ai, não foi na missa domingo, né? Fura o pneu dele. Não é assim a vida. Dá até para ganhar o mundo. E nem Deus vai te atrapalhar e o diabo vai ajudar. Olha que perigo. Mas do que adianta isso? Se você perder a tua alma. Aprender a fazer perguntas para si mesmo, diante de Deus, não diante das coisas, nem diante dos outros. Aí Jesus diz, porque o Filho do Homem virá na sua glória, virá na glória do Pai com os anjos, e então retribuirá a cada um, conforme a sua conduta. Jesus virá e retribuirá cada um. Quando? Não hoje. Quando Ele vier na sua glória. Quando a gente se encontrar com Ele na glória. Jesus está falando aqui do último dia, dessa escatologia final, né, que a gente chama de fim do mundo, o juízo final, onde, vinde benditos de meu Pai, afastai-vos malditos, mas a gente vai ao encontro da glória do Senhor também na morte, que a gente nunca sabe quando é, que a gente não tem esse calendário, não é? Que a gente tem que estar preparado para o instante, para o momento, para o chamado. Pode ser de repente, pode ser muito rápido, estava bom, dentro de 4, 5 dias ficou ruim, já foi. Pode ser longa e misericordiosamente preparada. Né? Tem gente que está aí para se encontrar com Jesus e sabe que está indo se encontrar com Jesus tem mais de ano. Um fato que chega, uma doença que vem, aquilo vai vagarosamente apontando um destino, né? Mas fato é que nesse encontro com Jesus, que não agora, mas depois, agora esse depois pode ser agora na hora do almoço, como pode ser daqui a 20 anos. Não agora, mas depois existe uma retribuição para nós. O Senhor paga e paga bem quem o ama nessa vida. Deus, meus irmãos, está assistindo esse jogo aqui. Deus está vendo esse mundo. E Deus é bom pagador. Jesus diz, quem der, nem que seja um copo de água para o outro, porque o outro é meu discípulo, não vai ficar sem recompensa. Um copo de água Deus sabe pagar. Quanto mais não saberá pagar nosso esforço, nossa renúncia. Deus vê o nosso silêncio, a nossa lágrima, a nossa resignação diante de tanta coisa. Deus vê que talvez a gente está onde está e não chuta o pau da barraca por puro temor de Deus, por puro amor a Deus e não por recompensa nenhum desse mundo. E o Senhor sabe pagar e sabe pagar bem. Agora, meus amados, tudo isso é fé. E fé é um dom que Deus dá e que daí a gente alimenta ou estraga, faz crescer ou faz perder. Quantas e quantas pessoas já ouviram esse evangelho e ouviram com alegria, ouviram com ânimo, ouviram e se encheram de promessas a Deus por causa desse evangelho. Quantas delas, hoje, ao escutar o mesmo evangelho, talvez vão dizer assim dentro do próprio coração, se bem que não é bem assim. Eu também já acreditei nessas coisas, já fui mais assim, sabe? Mas aí você sabe como é que é, né? A vida é um negócio complicado, né? E aí, se a gente não se evangeliza todo dia a si mesmo, se a gente diante de Deus não se faz a pergunta do que adianta, onde é que leva, dá no que isso aqui, a gente perde o fio da meada do andar com Jesus. A gente perde o fio da meada da nossa própria história e da história da salvação que Deus está construindo para o mundo e para mim mesmo. Então, fazer perguntas e pedir a Deus discernimento, ciência e santo temor para carregar a nossa vida e a nossa cruz atrás de Jesus. E para que esse subjetivo em mim, que nem Deus obriga, deseje a verdade. Para que essa coisa tão subjetiva em nós, chamada vontade, querer, esteja apontada para o lado certo da vida. Porque é direito não querer seguir Jesus. Mas não tem como fugir do último dia, onde ele retribui quem seguiu, retribui, ou não retribui, né? Quem não seguiu. E a maior graça da vida, meus irmãos, é quando esse lado subjetivo em nós, chamado vontade, chamado querer, está inclinado para Deus. É muito cansativo viver debaixo de pressão, de ameaça, não é? Como é muito cansativo também ter que todos os dias relembrar a pessoa, ficar relembrando o outro.
do que ele deve, do que é bom. É esgotante isso, não é? Você já não disse para alguém? Fulano, pelo amor de Deus, você não é mais criança. Vou ter que falar toda vez. A pessoa não cria autonomia, ou seja, o subjetivo dela nunca está inclinado para o lado certo da vida. Se a gente não ficar lá puxando de volta, trazendo de volta, a pessoa não anda. Isso cansa os dois lados. Não é? Isso cansa todo mundo. Por isso, meus queridos, quando a gente se auto-evangeliza todos os dias, esse lado subjetivo se inclina para o lado certo. E aquilo que eu devia querer, eu quero. Aquilo que eu devia querer, eu estou querendo mesmo. Aquilo que eu devia querer, se deixar de ser dever, eu continuo querendo. Essa liberdade profunda de dentro do coração para andar com Jesus. E aí, é até difícil de explicar isso para os outros. Você deve passar isso na sua vida. Eu não entendo você. Já não foi na igreja domingo? Tá, mas não é para você entender. Isso é para quem experimenta essas coisas. Como é que eu vou fazer você experimentar? O negócio é falar para uma pessoa assim, você gosta de suco de, sei lá o quê? Pensa aí, sei lá, uma coisa que você nunca tomou. Um suco de, vai lá, laranja. Todo mundo já tomou, né? Mas enfim. Você gosta de suco de laranja? E parece o quê? Parece tipo... Você tem que tomar. Tomar, não vai saber. Mas, queridos, peçamos hoje essa graça que o nosso querer se incline para o querer que devíamos. Que daí ele deixa até de ser dever, né? E a gente caminha mais livremente atrás de Jesus e não desperdiça a vida nessa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé. Você que está em casa, reze conosco também. Coloque as suas intenções, a sua oração. Pai de amor, bondade, misericórdia, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu a vida, porque o Senhor tem nos feito viver. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a graça, dai-nos a graça de vos encontrar e viver para vós. Rezemos ao Senhor, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de misericórdia, de bondade, que nos deste Jesus como caminho, verdade e vida. Dai-nos a graça de segui-lo, renunciando a nós mesmos, carregando nossa cruz, com liberdade interior. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e misericórdia, dai-nos o dom do discernimento para discernir as ocasiões de vos amar, de vos seguir. Dai-nos, Senhor, a ciência para vos perceber em tantos momentos da nossa vida. Dai-nos, Senhor, o santo temor para reconhecer a Tua grandeza e a Tua soberania. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e misericórdia, ajudai-nos, Senhor, a crescermos de dentro para fora. Ajudai-nos, Senhor, a governarmos e evangelizarmos nossa própria vida, a saber nos perguntar do que adianta e o que vale, para não desperdiçarmos a fé que professamos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor, misericórdia, em nome de Jesus, que um dia virá para nos retribuir a cada um segundo a sua conduta e obra. Dai-nos a graça, Senhor, de não perdermos o temor e a esperança nos sofrimentos, nos mistérios da vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, vós que sois o Senhor da duração da nossa vida nessa terra, dai-nos a graça, Senhor, de estarmos preparados para o nosso encontro final com o Senhor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e misericórdia, cada um de nós aqui, quem nos acompanha em casa, também tem suas preces, seus pedidos, suas necessidades. Escutai, Senhor, aquilo que vai no mais profundo de nós. Eleve a Deus agora aquilo que vai no mais profundo do seu coração. Suas urgências, seus medos, suas aflições. Senhor, escutai aqueles que pedem por saúde, aqueles que pedem, Senhor, a libertação das dores, dos males físicos. Escutai, Senhor, quem hoje pede a conversão de um familiar, de um amigo, de um ente querido. Escutai, Senhor, hoje o medo, a aflição daqueles que estão enlutados, sofrendo. Escutai, Senhor, os sonhos que trazemos no nosso coração, anseios, aquilo que necessita
do teu favor, da tua bênção, do teu amém. Venha ao nosso encontro, Senhor. Socorre o nosso coração hoje com a tua paz, com a tua fortaleza. Entra, Pai amado, na nossa história, nos nossos caminhos. Intervém, Senhor, em nosso favor. Caríssimos irmãos e irmãs, caro Padre Walter, da Diocese de Pouso Alegre, Minas Gerais. O senhor foi transferido, né, no comentário inicial. O padre estava conosco no acampamento, veio fazer o acampamento, agora é campista também. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos hoje esse tempo santo da Quaresma, esses 40 dias que fazem alusão aos 40 da Bíblia, né? Dilúvio, travessia do deserto e também da própria Quaresma que Jesus quis viver, os seus 40 dias de deserto, onde Jesus reassume em si todos os 40 do seu próprio povo e dá a isso um sentido muito maior. Sobretudo no combate espiritual, nós ouvimos isso no oremos inicial da missa, para termos vitória no nosso combate espiritual. A igreja colocou para nós, dentro da liturgia, esses 40 dias da vida de Jesus, para que nós também possamos vivê-lo, mas a igreja nos coloca esses 40 dias como preparação imediata para a celebração do Tríduo Pascal. Então, a quarta-feira de cinzas vai até a hora que começa a missa da Quinta-feira Santa, a missa do Lava-Pés. E aí, o ponto alto, então, da Quaresma é o Tríduo Pascal, e o ponto alto do Tríduo Pascal é a Vigília Pascal, na qual a igreja sempre preferiu deixar para a Vigília Pascal do sábado à noite a celebração do batismo, sobretudo o batismo dos adultos. Então, é o dia mais bonito e mais próprio para isso. Onde também, desde os primórdios, todos os anos, aqueles que daí já eram batizados renovam o seu batismo. Portanto, é tão importante o nosso batismo, o nosso ser filho de Deus e sermos perdoados por Deus, que a gente não pode chegar nesse dia sem antes ter se preparado, e ter se preparado bem, ao menos por 40 dias. Quando a gente for celebrar a Vigília Pascal, nós vamos ter 7 leituras acompanhadas de 7 salmos, né? Até que venha daí o hino de louvor, o glória, que vem aí mais uma leitura do Novo Testamento, com o respectivo salmo e o Evangelho. A primeira leitura de toda essa imensidão de liturgia da palavra, que é a Vigília Pascal, né? Leitura e salmo, vai ser a leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou e viu que era bom e disse, haja luz, ou primeiro dia, segundo dia. E aí vai vir a narrativa de Deus fazendo o mundo, lá do livro do Gênesis. E o que aconteceu lá no livro do Gênesis? A entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entra no mundo e o ser humano cai, Satanás dá uma ideia e o ser humano compra a ideia, uma ideia contrária a Deus, e peca. Pois muito bem, quando o ser humano peca, Deus desce no jardim do Éden, diz que todo fim de tarde Deus descia para conversar com Adão e Eva. E aí, quando Deus desce, ele não vê nem o Adão nem a Eva. A palavra diz que eles estavam com vergonha um do outro, fizeram uma roupinha ali, uma canga ali com folha de bananeira, e se esconderam atrás da moita. E aí Deus desce, e sabendo, por óbvio, o que tinha acontecido, mas mesmo assim Deus desce e pergunta assim em voz alta, Adão, onde você está? Ele não pergunta, Adão, o que foi que você fez? É porque ele já sabia. Ele pergunta, Adão, onde é que você está? Onde estás, Adão? Estou escondido, estou com medo de ti. O Evangelho que abre, então, o tempo da Quaresma, tempo de conversão, de combate espiritual, para vencermos o pecado que entrou no mundo através do pecado de Adão. Jesus, por 3 vezes, diz assim, e o teu Pai, Deus, que vê o escondido, que vê atrás da moita, te dará a recompensa. Portanto, irmãos e irmãs, o pecado entrou no mundo e o ser humano não quis mais ser visto por Deus. O ser humano não quer ser encontrado, nem olhado por Deus. Como também não quer ser incomodado por Deus, né? O início do pecado é sempre imaginar que Deus é uma lei que me oprime e que me atrapalha. Então eu não quero que Deus me veja, me perceba, eu quero que Deus cuide da vida dele enquanto eu cuido da minha. Mas depois que se peca, né?
Adão, onde você está, Adão? Fiquei com medo de ti, Senhor. Não quero ser visto, nem quero te ver. E aí o evangelho de hoje, quando Jesus nos coloca as práticas quaresmais, a oração, a esmola e a caridade, Jesus diz assim: não faça isso para os outros te verem. Faça isso de um modo que só Deus saiba. E Deus, que é Pai, que vê o escondido, te dará recompensa por isso. E a grande recompensa, meus irmãos, da esmola, da caridade, do jejum e da oração, a grande recompensa que Deus tem para dar para nós é Ele mesmo. O que foi que o ser humano perdeu e o que é que o ser humano perde? Quando opta pelo pecado, ele perde Deus. Claro, vai perder daí o bom nome, vai perder a família, vai perder a saúde, vai perder muita coisa, vai perder dinheiro. Mas, sobretudo, o ser humano perde Deus. E enquanto parece que não perde dinheiro, saúde, família e nome, parece que não entendeu que já estava perdendo Deus. Não é assim, muitas vezes? E aí Jesus então diz: o teu Pai te dará a recompensa. E a recompensa é o próprio Pai. A recompensa é o próprio Deus. E aí sim, claro, Deus vai recompensando também a vida desse filho, com tudo aquilo que nos é necessário para a nossa vida. E aí a liturgia da palavra colocou aqui para nós, primeira coisa, que a quaresma, ela é um tempo comunitário. A primeira leitura do profeta Joel fala que os sacerdotes, os responsáveis pelo templo, precisam convocar o povo, assembleias de culto, para chorar diante de Deus, para pedir misericórdia, mas com um objetivo. Agora diz o Senhor: voltai-vos para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, gemidos, é o quebrantamento interior. Talvez a grande maioria de nós nunca chorou os próprios pecados. A gente ora, às vezes até diante de Deus, fala: Senhor, me perdoa, me desculpa, mas você está ali misturando o pecado com o câncer que descobriu. Está ali chorando o pecado com as contas que você não consegue pagar. Está ali chorando o pecado com uma notícia difícil. Aí a gente vai diante de Deus e fala: nossa, mas como é que eu vou pedir algo tão grande se eu também tenho os meus pecados? Na verdade, talvez, a grande maioria das pessoas que falam assim: não, eu acho que eu já chorei meus pecados. Sim, não sei, não. Eu acho que você chorou meio embolado com seus interesses. E claro, Deus acolhe essa contrição imperfeita aí, perdoa, né, padre? O que não é perfeito da contrição termina no purgatório quando morre. Mas verdade é, meus irmãos, que é preciso chorar os nossos pecados e chorá-los desembolados do aluguel, da quimioterapia, do filho rebelde, do casamento que não vai bem, desembolá-lo da minha vida financeira que está embolada. Chorar os pecados. Isso é uma graça chamada quebrantamento, chamada contrição perfeita. É um tempo desse objetivo, mas não se faz isso sozinho. Tocai a trombeta, né? E convoque o povo para pedir: perdoa, Senhor, o teu povo. Também é um tempo de solidariedade com o pecado do irmão. Perdoa, Senhor, o povo, do qual eu faço parte. Nós fazemos parte de um povo. Primeiro no povo nosso é a nossa própria casa, a nossa própria família, né? Depois esse povo chamado paróquia, igreja, comunidade. E depois esse povo chamado humanidade. Perdoa, Senhor, o teu povo, para que também não fiquem os pagãos nos olhando e dizendo: onde é que está o Deus desse povo? Então o Senhor vai se encher de zelo e perdoar o seu povo, para a glória e para a honra do seu próprio nome. E aí veio o Salmo, que é um salmo de Davi: misericórdia ao Senhor, pois pecamos. E aí a gente pede então, nesse salmo e para esse tempo da quaresma, a graça de sermos livres da culpa e reencontrarmos de novo a pureza e o espírito decidido. Criar em mim, pediu Davi quando pecou, né, cometeu o seu adultério com Betsabeia. Criar em mim, Senhor, um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. E aí de novo o perder Deus, pediu Davi: ó Senhor, não me afasteis de vossa face, e nem retirei de mim teu Espírito Santo. Voltar-se para Deus como povo, aproveitando bem a graça e o tempo oportuno. Aí veio a segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos, falando dos apóstolos da igreja, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Se deixe reconciliar com Deus. E como é que se reconcilia com Deus?
Aí diz Paulo: aquele que não cometeu nenhum pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós na cruz, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Portanto, a gente não se reconcilia com Deus fazendo nós mesmos assim umas ideias do que será que agrada a Deus. A gente se reconcilia com Deus se unindo a Cristo. O Cristo que na cruz me substituiu, me amou, olhou para Deus e falou: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Eu preciso me unir a esse Cristo. E a gente se une a Ele pelo batismo e todos os sacramentos que celebramos e recebemos Jesus através dos sacramentos. E tudo isso, muitas vezes, meus amados, pode nos parecer muito injusto, pode nos parecer muito violento. Será que Deus precisa que eu fique 40 dias sem comer chocolate, sem tomar minha cervejinha? Será que precisa dessas coisas? Nós somos cheios de achar que Deus está nos invadindo, que Deus está nos atrapalhando, né? Será que eu preciso ir à minha igreja, confessar com um padre? E parece que tudo isso é uma grande violência. Por que eu não posso simplesmente morar junto? Né? Juntar com fé, casar, precisa de negócio de igreja, aí tem que casar na igreja. Tudo para o ser humano assim, parece uma violência, parece que está arrancando pedaço. E parece que esse que pede as coisas é um Deus ruim, um Deus ao qual a gente não deve nada, né? São Paulo, prevendo a nossa malandragem, disse: irmãos, nós vos exortamos a não receberem em vão a graça de Deus. O tempo da quaresma e as suas práticas é para fechar em nós o vão. A gente às vezes diz assim: escapou pelo vão, né? Tua conta de água começa a vir muito alta. Você fala: mas gente, como é que pode uma conta de água estar desse jeito? É algum vazamento por algum vão, alguma trinca. E muitas vezes, queridos, a gente recebe a graça de Deus em vão, com um monte de vão, com um monte de trinca. Aí vem toda aquela graça do Espírito Santo, enche que transborda, passa um tempo, secou, porque foi vazando nos vãos. Paulo está dizendo: não receba mais a graça de Deus em vão, não desperdice o que Deus derrama em você. Mas aí, prevendo que nós somos malandros, vitimados e pobre de mim, nada eu posso mais agora, Paulo então diz para esse nosso sentimento: pois ele nos diz: no momento favorável eu não te escutei, no dia da salvação eu não te socorri. Meus irmãos, não tratemos Deus como se Deus nunca tivesse dado antes de pedir. No momento favorável eu não te ouvi, no dia da salvação eu não te socorri. Não estou entendendo essa tua má vontade comigo, diz o Senhor. Não estou entendendo esse teu jeito de me tratar, de me corresponder, como se eu estivesse infernizando a sua vida, rapazinho. O que é isso? Você só tem porque eu dei? Tudo que você é porque eu sustento no ser as coisas? E outra, no tempo favorável eu não te escutei, no dia da salvação eu não te socorri. E aí a gente poderia pensar em tantos momentos da nossa vida pessoal, sim ou não? Mas pensemos num momento da nossa vida social e comunitária. Tudo passa muito rápido, né? Já são 5 anos agora, daquele boom, e que da noite para o dia foi todo mundo para dentro de casa, chamado Covid, lembra? Lembra daquelas reportagens? Na Itália lá, aquele monte de gente carregando o corpo em caminhão, faz 5 anos agora, vai completar 5 anos, 6, né? Desculpe, 6. 6 anos. Agora vai entrar mais 6 anos. Lembra da Covid? Foi um fato não meu, não seu, foi nosso. E todos nós pedimos o que para Deus? Misericórdia, meu Deus. Lembra disso? Aí, de vez em quando, às vezes limpando a casa, uma poeirinha subiu, você... O que você fazia na hora? Isola, passa álcool, 3, 4 dias trancado num quarto, passou para o Brasil e fazia o quê? Misericórdia, não tinha nem exame suficiente para fazer, enfiava aquele palito no nariz. Nossa, já faz 6 anos, meu irmão. E aí descia o palitinho, vai para o exame e não era nada. Não foi no seu caso, né? Não foi nada. E se foi, está vivo até hoje. Todos nós tivemos bênçãos e livramentos particulares. Mas nós tivemos um grande fato da comunidade chamada mundo, da comunidade chamada Brasil, do todo, onde Deus olha para a terra, é engraçado, né? Quando espirrava e não podia ser Covid, aí eu tinha que mandar anjo, eu tinha que mandar Maria passar na frente, e mandou, não mandou? Aí não tinha vaga, e o peito não estava bom, aí chegou lá um enfermeiro chamado Rafael.
sobe na UTI, não sei o quê, do lado de um outro, de um chamado de Rafael, porque a avó dele em São Paulo fazendo novena para São Rafael Arcanjo. Aí no outro dia o peito melhora. Aí fala assim, moço, quem que é aquele enfermeiro que passou aqui no meio da madrugada? Não, não passou ninguém aqui, não, passou um enfermeiro chamado Rafael. Aí fala, não trabalha Rafael no seu hospital. Pá, será que foi São Rafael? Engraçado, né? Agora, para fazer uma quaresminha para mim, me amar no secreto. Não sei se precisa dessas coisas, precisa de Deus, não sei se precisa de tudo isso para rezar, porque assim, não sei se Deus quer ver nós sofrendo, porque também não sei o que adianta, não estamos servindo, mas fala mal vida dos outros. Aí começa essa, ei, oi, meu anjo, eu não te ouvi nunca, não? Você clamou e eu não fui contigo? E aí, meus irmãos, a gente pode fazer as práticas da quaresma qualquer época do ano. Mas existe tempo favorável por causa da força da igreja, que liga céu e terra. O que ligar na terra é ligado no céu. E a igreja liga na terra, que a quaresma é um tempo mais favorável para Deus se inclinar. E aí diz, agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação. E de reencontrar e ser encontrado pelo Pai. Por isso Jesus falou, fiquem atentos para não praticar vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por Ele. Adão, onde você está? Eu quero ver você, Adão. E onde é que Deus enxerga o ser humano? Enxerga o ser humano que está dando esmola. Como o gesto de liberdade das coisas criadas, né? Do dinheiro, do poder. E como gesto de alguém que entende que naquilo que eu sou, existe uma dimensão chamada outro. Eu preciso ir em direção ao outro. E sobretudo o outro que comporta Deus e o Cristo. Tive fome, me deste de comer, tive sede, estava nu. Eu era doente, você me socorreu. Então, a primeira obra dessa justiça é a esmola. Depois, Jesus vai falar da oração. Nisto que sou eu, existe uma dimensão minha que é para Deus, voltada para Deus. Eu sou filho dele. Eu devo algo a ele, mereço algo dele. E isso está na vida de oração, na intimidade, estar com o Senhor, aquilo que Jesus vai ensinar. Entra no teu quarto, fecha a porta. Dá um oi para o pai que vê o Adão escondido, porque ele quer dar a recompensa. E nisso que sou eu, existe uma dimensão que sou eu mesmo. Aí entra o jejum, né? A minha capacidade de dominar o impulso da comida e da bebida, como também um treinamento dessa vida espiritual, das nossas tentações. E nisso tudo, gente, no nosso relacionamento com o dinheiro que vira esmola, com a comida que vira jejum, com o tempo que vira oração dentro do quarto, nós estamos colocando Deus no seu lugar. E estamos nos colocando no nosso próprio lugar. E colocamos o outro no lugar dele. Você viu que por 3 vezes Jesus tem uma preocupação com a gente ser elogiado? Ele fala 3 coisas lindas e diz, mas cuidado, hein, não faz isso só para ser elogiado. A gente sabe que a palavra do outro importa. Né? Por exemplo, de uma criança. A palavra do pai e da mãe importa, constitui, marca, estrutura ou desvia. Né? Quantas feridas de pai e mãe, quanta gente que tem uma vida até hoje travada, meia encruada, porque ouviu talvez nem tantas vezes, mas ouviu algumas vezes de um modo muito incisivo, seu burro. Isso não vai dar nada na vida mesmo, vai ser igual o pai. Né? A palavra do outro, ela importa, ela nos constitui. Mas a palavra definitiva sobre você e sobre mim é a palavra de Deus, é a palavra do Pai. E aí Jesus está falando assim, cuidado para não colocar o outro no lugar de Deus. Cuidado para não fazer de um elogio ou de uma crítica o teu próprio Deus. Porque, meus queridos, a crítica dói e faz muito mal. Às vezes por uma crítica você pode perder o rumo da vida. Mas o elogio também tem esse poder de desviar a gente do que a gente deve, do que a gente pode e do caminho que Deus apresentou para mim. Essa necessidade de uma palavra boa e afirmativa da boca do humano. Chega uma hora na nossa vida que a gente precisa se deixar ser constituído, feito, definido pela palavra que sai da boca do Pai. Tu és o meu filho amado. E aí, meus amantes, vamos pensar para essa quaresma o que podemos jejuar, e também as nossas penitências, penitências para o nosso corpo, penitências também para a nossa alma, para o nosso espírito, coisas que nos contrariam internamente, fisicamente. Escolha uma penitência
que você sente que te estica um pouco, que você aguenta. Não escolha penitências homéricas que só vão te irritar, desanimar e deixar você bravo com os outros. Tem gente que escolhe umas penitências tão difíceis que aí ele vive irritado, bravo e sem paciência com o outro que não escolheu penitência nenhuma. A quaresma é sua. Então, uma penitência que não seja possível e que nos contrarie fisicamente, moralmente, interiormente, né? Uma caridade que seja de fato concreta com relação aos nossos bens materiais. Muita gente tem um costume bonito, de escolher por 40 dias eu não como carne. Quanta carne eu como em 40 dias? Faz lá uma conta, multiplica, quanto daria isso, e isso vira um valor que vira esmola, que vira caridade, né? Que vira generosidade para com os pobres, mas que seja algo de fato efetivo. E também a esmola tem que nos penitenciar. Se ela sair muito facinha da nossa mão, não era tudo que poderia ter sido dado. Ela tem que fazer a gente falar, minha mão tem que abrir doendo, mas tudo isso aqui, né? A gente tem dó do dinheiro, não tem? Quando passa a caixinha da missa, quando vai acertar dízimo ali, abre a carteira e vê aquela nota maior, fala, ai, Deus, me perdoa, essa não, e vai a menorzinha, né? Esses dias saiu até, não sei se o senhor viu, padre, uma pesquisa do IBGE com o Banco Central, diz que na igreja as notas de R$2, R$5, 83% delas são católicas. Nota de 2, nota de 5, né? E moeda. Super praticantes, né? E nota de 20, acho que nem 10% vem à missa. Nota de 50, acho que dá 3% delas vem à missa. Nota de 100, meio por cento delas é católica praticante. Vocês viram isso aí? Está lá em Padre Mário, capítulo 10, versículo 9 a 11. Ele diz que nessas outras igrejas da parede preta, church, né? Diz que aí as notas de 100 já é bem maior, já 30% das notas de 100 é praticante, nota de 50 é 70% praticante. A nossa esmola também precisa ser penitencial a nós. Fala, entendi, padre. Fala para ele está falando isso aí? Fala, ele está falando isso aí? Só porque está em obra também, é muita conta para pagar, é por isso que ele falou isso aí, nem é bem isso aí. E aí, queridos, rezar mais, rezar melhor. A gente precisa se dispor a isso. E aí Deus vai nos encontrar, porque Deus vê o escondido. Adão, onde você está? O que você tem para me mostrar, Adão? E nós temos coisas que agradam a Deus para mostrar. E tudo isso, meus queridos, para nos fazer crescer no amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a nós mesmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé.